É um prazer para mim estar com vocês aqui para lhes trazer a poderosa, linda, maravilhosa, edificante Palavra de Deus. Eu tenho alegria de saber que a nossa audiência está crescendo cada dia, cada programa. Temos muitas e muitas chamadas, pedido de oração, esclarecimento bíblico. Nós estamos contentes porque sabemos que os nossos objetivos estão sendo alcançados, né? A Bíblia Sagrada, ela é infalível, poderosa, magnífica, eterna, gloriosa, é nosso guia, a nossa bússola, é o sustento da nossa fé. É por isso que há a expressão bíblica dizendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a tua fé está minguando, leia a Bíblia, ouça a Bíblia, leia a Bíblia bem alto e Deus edificará a sua vida. Conta-se a história de um viajante que atravessava um deserto e no meio daquele deserto, já desfalecendo de tanta sede, ele descobre então uma casa velhinha ou uma tapera já enterrada pela areia, pelas tempestades do deserto, e ele vê então já enterrado ali na areia, quase sumindo, uma velha bomba. E ele então se aproxima daquela bomba de água que não é de explodir e vai mexendo, desenterrando a areia, e aquela bomba de água, daquela de sucção, né? Ele então observa aquela velha bomba quando vê uma garrafa junto, cheia de água. Então ele pegou aquela garrafa quando já ia beber a garrafa e viu que havia um rótulo na garrafa. Estava escrito: ei, não beba esta água. Esta água deve ser posta dentro da bomba, e quando você pôr dentro da bomba, então você vai bombear e vai vir água fresca para você beber. Agora aquele homem está diante de uma encruzilhada na sua vida, uma decisão. E se ele põe a água e a bomba não funciona? O que ele deveria fazer? Beber a água, que já estava velha, que já estava quente, ou arriscar por dentro da bomba para ter uma água fresca? Por alguns momentos, na indecisão, ele decide então tomar a decisão de obedecer o que dizia o rótulo, e derramou então aquela água dentro da bomba. Enquanto derramava, com a outra mão começou então a bombear, e jorra água fresca e cristalina, e ele mitiga sua sede e toma banho debaixo daquela água. Ele olha para o rótulo e bem embaixo do rótulo estava escrito: não esqueça de encher a garrafa. Ele encheu a garrafa, tampou e disse: a bomba velha funciona. Por que estou te contando esta história, meu amigo? Para dizer que a Bíblia Sagrada, apesar da sua antiguidade, ela funciona. Não foi um livro esquecido e obsoleto, o livro da prateleira empoeirado. Não, nada disso. A Bíblia, ela é atualíssima. A Bíblia, os conselhos que serviram aos patriarcas, os conselhos que serviram à nação de Israel, os primórdios da igreja ou a igreja primitiva, ela funciona para os nossos dias. Nesta semana, nós estamos comemorando os 63 anos do Estado de Israel. Aquela nação abençoada por Deus, escolhida por Deus, começando com um homem chamado Abraão, retirado do meio da idolatria, da terra dos caldeus ou da Babilônia, e ele peregrina sem saber para onde ia, porque Deus estabelecia um propósito na vida dele: criar uma nação, criar um povo que trouxesse às nações da terra os oráculos de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E agora nós temos a Bíblia. Anos e anos se passaram para a formação do cânon bíblico, mas ela funciona completamente para os nossos dias. Aqui por trás de mim, nós temos no nosso background a linda bandeira do Estado de Israel, que ao vento tremula a estrela de Davi, descendente de Abraão, e trazendo consequentemente o nascimento de Jesus desta linhagem,
para que se cumprisse o que disse Deus a Abraão: em ti serão benditas todas as nações ou todas as famílias da terra. Você, aonde você estiver, você é alvo da bênção de Deus ou da promessa de Abraão. Esta promessa não ficou apenas aos judeus, ela se estendeu para nós. Quando nós lemos acerca do derramamento do Espírito Santo, da ajuda dos dons espirituais de Deus na nossa vida, o apóstolo diz: isto diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe e a todos quantos o Senhor Jesus Cristo chamar. Você se sente chamado por Deus? Então você é alvo das bênçãos prometidas a Abraão. No capítulo 4 do livro de João, o Evangelho de João, olha só o que diz o versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Agora, este é o versículo-chave que eu já falei no princípio. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus, autenticando as promessas de Deus feitas a Abraão e a responsabilidade que eles tinham de mostrar ao mundo o conhecimento de Deus. Versículo 23 diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Olha a coisa interessante. Esta mulher samaritana conhecia muito bem a confusão, aquela guerrilha entre judeus e samaritanos. Eles eram mal a mortes, não se falavam, porque eles faziam culto no Monte Gerazim, quando os judeus adoravam, cultuavam em Jerusalém. E Jesus chega em Samaria, no meio deste fogo cruzado. Ele queria ganhar aquela mulher ao conhecimento de Deus, mas ele disse que era necessário que se adorasse a Deus em espírito e em verdade. Observe uma coisa: os judeus adoravam a Deus em espírito. Desculpem, os judeus adoravam a Deus em verdade, mas não adoravam em espírito, porque a religião estava maculada, estavam presos à lei, mas não havia um coração sincero espiritual. Jesus chamou a eles de sepulcro caiados, de hipócritas, raça de víboras. E lá no monte os samaritanos adoravam em espírito, mas não adoravam em verdade, porque não tinham a Torá. Os judeus adoravam em verdade porque tinham a Torá, a verdade de Deus, mas não adoravam o espírito. Foi por isso que o Senhor disse que a adoração deveria ser em espírito e verdade. E não seria nem em Gerizim e nem seria em Jerusalém. Era a vez da igreja, era a sua vez, a sua oportunidade. Em qualquer lugar do planeta Terra, você pode adorar a Deus, você pode se tornar um adorador. E junto com esta nação, que hoje proclama as grandezas do cumprimento das profecias de Deus, então você pode mostrar a sua fé como resultado de conhecer o oráculo de Deus que foi transmitida pelo povo judeu a todo o povo gentil. Deus chamou o apóstolo Paulo e enviou como apóstolo dos gentios. Nós somos resultado da pregação do apóstolo Paulo, que primeiramente veio para Antioquia, depois ele veio para a Grécia, depois já da Europa o evangelho chegou a mim e a você. Se você é um adorador, nesta noite ou nesta tarde, agradeça a Deus, porque você é parte, ou você é o projeto de Deus através da nação judaica. Parabéns a todos os judeus. Eu particularmente quero mandar a minha saudação para a família Alcolumbre, para a família Zaguri,
que são meus amigos, colegas de escola, estudei junto com a Júlia, junto com o Zé, junto com o Nissim, e é uma família pioneira aqui no nosso estado. Por este dia de vitória, por mais este ano da nação judaica, Deus lhes abençoe. E neste sábado eu quero dizer para você, Shabbat Shalom.